Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Dário Souza. Bem-vindo ou bem-vinda ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, aproveite agora e inscreva-se. E não deixe de ativar o sininho das notificações para não perder as novidades do nosso canal. E caso você goste do nosso conteúdo, ao final deste, não esqueça de deixar o seu joinha, porque ele é muito importante para a manutenção do nosso canal. E fazendo assim, o YouTube vai entender que esse conteúdo é importante e vai divulgar para mais pessoas assim como você. Você sabe o que é estado térmico de um corpo? O que é temperatura para você? O que será que acontece com as moléculas de um corpo quando ele é aquecido? E o que é equilíbrio térmico? Fica ligado até o final desse vídeo que eu vou te responder todas essas perguntas. E vamos à nossa vinheta. As sensações de quente e frio são de grande importância para o conhecimento humano. Ao tocarmos um objeto com as mãos, temos uma sensação subjetiva de seu estado térmico, o que nos permitirá dizer se ele está quente, morno ou frio. Nem sempre é possível dizer, através do tato, entre dois ou mais corpos, quem está mais quente entre eles. Observe o seguinte experimento. Se nós temos 3 recipientes, um com água gelada, um com água a temperatura ambiente e um com água quente, então, ao colocarmos a mão esquerda na água quente e a mão direita na água gelada e deixarmos por algum instante, e em seguida colocamos as duas mãos na água a temperatura ambiente, percebemos que a mão que estava na água gelada, ela vai sentir a água quente, enquanto que a mão que estava na água quente, ela vai sentir a água fria. Faça esse experimento em casa. Agora, para aquecer a água, peça a ajuda de um adulto. Um outro exemplo, e também bem simples de fazer, é que nós temos um pedaço de madeira e ao tocarmos nesse pedaço de madeira, temos aí a sua sensação térmica. Ao mesmo instante, nós temos um pedaço de metal e tocamos nesse pedaço de metal. Aí eu pergunto, qual deles você tem a sensação de qual está mais quente, mais frio? Bom, é lógico que você vai dizer que o que está mais frio é o metal. Mas isso não é verdade. Por quê? Porque como eles estão no mesmo ambiente, então eles estão a uma mesma temperatura. E esse fenômeno ocorre porque existe uma propriedade entre o metal e a madeira, que nós vamos discutir mais adiante, que faz com que o metal ele absorva mais rapidamente o calor da nossa mão. E com esses dois experimentos, podemos concluir que o nosso tato ele não é um instrumento preciso para se determinar a sensação térmica ou a temperatura de um corpo. Podemos observar, então, a necessidade de se criar critérios mais exatos para uma avaliação mais precisa do estado térmico de um corpo. Ou seja, comparar realmente o mais frio, o mais quente e o morno. Na história da humanidade, não temos conhecimento nem registros se as civilizações antigas possuíam algum método ou instrumentos para tal fato. No entanto, o que sabemos, conforme registros históricos, é que o interesse para sanar esse problema começou durante a época do Renascimento, entre os séculos XVI e XVII. Porém, não foi nada fácil para os cientistas dessa época encontrarem um método que medisse temperatura. Hoje sabemos que a sensação térmica de um corpo é a medida de sua temperatura. Ou seja, a temperatura é uma propriedade do corpo que caracteriza o seu estado térmico. E para medir essa temperatura, utilizamos um instrumento denominado termômetro. Quando um corpo é aquecido ou resfriado, algumas de suas propriedades variam, como volume, pressão nos líquidos, resistência elétrica nos metais, etc. Sendo assim, podemos concluir que quando um corpo é aquecido, no seu interior, suas moléculas vibram mais rápido, e quando este corpo é resfriado, suas moléculas vibram menos rápido. Então, levando em consideração
o que acontece no interior de um corpo, podemos dizer que o valor médio da energia cinética de vibração dessas moléculas determina a temperatura desse corpo. Isto é, a temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas do corpo. E a essa agitação nós chamamos de energia térmica. A temperatura é feita ou medida de forma indireta, ou seja, precisamos fazer uma relação com a temperatura e outra grandeza física. Para que os valores da temperatura fossem determinados, uma escala foi utilizada, ou seja, nos termômetros de mercúrio ou álcool, a temperatura é medida fazendo-se uma relação entre a altura da coluna do líquido deslocado e o valor numérico para a temperatura. Quando um termômetro se encontra em um meio aquecido, a coluna do líquido se dilata, aumentando o seu comprimento e, consequentemente, aumentando o valor numérico da temperatura. E, em um meio frio, a coluna do líquido se contrai, diminuindo o seu comprimento e também o valor numérico de sua temperatura. Quando falamos de equação termométrica, é a relação entre a temperatura e uma grandeza física. E essa grandeza física, como nós vimos anteriormente, é denominada de propriedade termométrica, que pode ser volume, pressão, etc. E essa propriedade deverá sofrer variações proporcionais às variações ocorridas com a temperatura. E a cada valor de temperatura deverá corresponder a um único valor dessa propriedade. Quando nós colocamos dois corpos em contato um com o outro, com diferentes temperaturas, depois de um certo tempo, iremos perceber que esses dois corpos atingirão a mesma temperatura. Ou seja, para esse fenômeno denominamos de equilíbrio térmico. No entanto, se temos dois corpos, A e B, em equilíbrio térmico com um terceiro corpo, C, então podemos concluir que A e B estarão em equilíbrio térmico entre si. A este fenômeno denominamos de lei zero da termodinâmica. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, não esqueça de deixar o seu joinha, pois ele é muito importante para a manutenção do nosso canal. E como eu falei no início do vídeo, o YouTube vai entender que esse conteúdo é importante e vai divulgar para mais pessoas assim como você. E caso você não seja inscrito, aproveite agora e inscreva-se também. E também não deixe de compartilhar com seus amigos nas redes sociais. Ficamos por aqui, até a próxima e um grande abraço.